Agora do nosso artesanato, com uma técnica para você aprender e abrir um leque de possibilidades aí para o seu negócio. Com certeza é um faça e venda, mas também é um faça para deixar a sua casa mais bonita, para relaxar a sua mente. É um sonho, gente. É uma peça que está sendo muito procurada pelas noivas como porta-aliança, mas também pelas mamães como porta de maternidade e até como decoração para aquele cantinho especial de casa, de escritório. São muitas oportunidades, muitas possibilidades, tá? Eu estou falando do bordado em bastidor. E quem ensina é ela, que é maravilhosa no bordado, Pita Mello. Seja bem-vinda. Que coisa mais delicada. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu fiquei encantada. De olhada, a gente fica assim, né? Nos leva para um lugar tão gostoso. Sim. Muito fofo. Porque eu acho que remete essa coisa de vó, de bordado, de relaxar, É né? verdade. E você borda há muito tempo? É de família, né? Minha avó bordava, dava aula, minha mãe também é professora. A gente cresceu vendo. E aí você cresceu vendo, se apaixonou e Na verdade, eu já trabalhei com outras coisas. Aí, quando eu tive minha filha pequena, eu comecei a resolver bordar roupinha pra ela, sabe? Enfeitar. Aí eu falei, eu quero fazer isso. Aí eu comecei, desde então, minha mãe é professora, comecei a dar aula online. Hoje eu sou professora online. Olha que joia, gente. Então você, de qualquer lugar deste planeta, vai poder fazer aula com ela, aprender, transformar, entendeu? E quem sabe até mudar de vida, não é? Sim, eu tenho muitas alunas que relatam, assim, ou algumas começaram a trabalhar, ou mesmo que encontraram um hobby, algo para acalmar, né? Então vamos lá. Eu tenho só uma pergunta para te fazer. Quando a gente borda um bastidor, esse daqui já tá lindo, né? Ele tá pronto pra gente colocar. Ela chama Clara? Sim. Ai, que linda. Já tá pronto pra gente colocar em qualquer lugar, Sim, que é lindíssimo, no quarto dela, né? Mas eu, por exemplo, se eu não quisesse como quadrinho, como bastidor, eu poderia bordar ele como um tecido e transformar numa almofada, por exemplo? Sim, a gente trouxe aqui, não consegui por aqui, mas aqui, por exemplo, a gente tem uma camiseta, uma necessaire, a gente borda toalha, jogo americano, guardanapo de boca. Então eu posso fazer qualquer bordado tudo. a partir da técnica que você vai ensinar a gente? Qualquer coisa. A gente tem jaqueta jeans, o que eu mais gosto, na verdade, de ensinar minhas alunas é essas possibilidades de aplicar o bordado livre. Ai, olha não isso. só em bastidor. Esse daí é um potinho de geleia que a gente fez na Páscoa. Olha que coisa mais doce, delicadeza. Então tá bom. Então vamos lá, a gente vai hoje aprender através desse modelo aqui que é lindo, gratidão. Hoje eu trouxe esse risco. Primeiro, gratidão pelo convite, por estarmos aqui. A gente que agradece, puxa, privilégio, né, da gente aprender. Sim. E eu escolhi um risco que fosse pessoas iniciando no bordado, então é um risco bem simples. A gente vai ver 3 pontos. Então, assim, o primeiro passo, a gente escolhe o risco. O risco é o desenho que a gente vai bordar. Tá. Então, aqui, quem quiser baixar, acho que vocês vão disponibilizar no Instagram de vocês e no nosso Instagram também, vocês conseguem baixar esse material. Então, lá vai ter algumas orientações para vocês. E aí, a gente precisa do risco, que é esse desenho, que é como se fosse um molde, tá? Que a gente vai passar ele para o tecido. Então, para a gente conseguir passar, normalmente a gente usa o algodão cru. Para quem está iniciando, é um tecido muito bom, porque ele é fácil de bordar. E dá para passar tranquilamente aqui. Perfeito. Só que se você, de repente, não consegue enxergar, você pode colocar numa janela, porque a luz, você coloca o risco na janela, coloca o tecido em cima, você vai enxergar melhor. Ou a gente tem mesa de luz. Mesa de luz é o pessoal que faz desenho. Mas a gente tem como improvisar em casa. A gente pega essas taperas de lasanha, pega a câmera do celular, aí coloca aqui. Olha que dica show, gente. E aí, quando você colocar aqui, olha, vai ficar bem iluminado. Nossa, olha essa dica preciosa pra gente pegar qualquer tipo de risco. De repente você tá vendo aí, não borda, mas pinta, você pode fazer também a mesma coisa. E aí ele vai ficar assim, já quando a gente passa pro tecido, tá? A gente gosta muito de usar no bordado a caneta fantasminha, que é uma caneta que sai com calor. Tá. Então aqui a gente pode riscar à vontade. O celular? Pode ser, porque senão vai atrapalhar a gente, né? Pode pegar. Então a gente passa com essa caneta fantasminha, a gente encontra em qualquer papelaria. E aí essa caneta fantasminha, o que acontece? Depois que a gente termina, com o secador ou ferro, a gente passa, ela apaga. Tá. Então é muito bom, porque a gente consegue, de repente, se a gente errar alguma coisa, fazer um outro risquinho, mas pode usar o lápis, quem não tiver caneta fantasminha. A única coisa aqui, se você for usar o lápis, não faça aonde você não vai bordar. Então aqui, como a gente vai fazer uma florzinha, você só vai fazer os risquinhos da florzinha, tá? Aqui, quando a gente usa a caneta fantasminha, a gente coloca
em volta, porque depois ela vai apagar, tá? Então, se em casa você for usar lápis, você não vai fazer esse círculo. Você vai fazer só a florzinha que a gente vai bordar, e aí a letra pode passar normal, que a gente vai bordar tudo em cima. E aí pode ser um lápis também, quem tiver aí em casa. E aí também aquilo que você falou, se você não tiver algodão cru na sua casa, pega um guardanapo de cozinha e treina no guardanapo de cozinha. A gente sempre fala, porque todo mundo tem um guardanapo de cozinha, né? Um pano de prato. Pega aquele pano de prato e aí pode treinar lá. E aí vocês só imprimir o risco e passar. Então aqui eu trouxe, são 3 pontos que a gente vai aprender hoje, que eu falo que é o início do bordado, tá? É o ponto atrás, o ponto reto e depois em cima do ponto atrás a gente vai fazer o ponto pirulito, que chama. Então eu só vou mostrar aqui, tem aí também no e-book, quem for baixar, esse moldezinho para vocês treinarem os pontos, tá bom? Então eu vou ensinar os pontos aqui, aí a gente já finaliza o bastidor, tá bom? Então aqui, olha, o ponto atrás, a gente, como ele chama, é um ponto que a gente vai pra frente e volta pra trás. Então eu tô aqui com a minha agulha e minha linha e eu vou entrar no buraquinho do último ponto. Então ele chama ponto atrás porque a gente sempre vai pra frente E volta. e volta. É terapêutico isso, né, Pita? Sim, eu falo que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? E eu também comecei a bordar porque quando minha filha nasceu, a gente fica muito na maternidade. E aí eu falei, vou bordar para me acalmar. E voltei, porque antes a gente fazia ponto cruz. E a gente, minha mãe estava dando aula de bordado livre. E aí eu comecei a aprender essa técnica e me apaixonei. Então aqui eu fiz o ponto atrás. Esse é o ponto atrás, então. A gente vai para frente. Sempre, ó, aqui a gente tem uma linha que a gente vai seguindo. Que depois a gente vai fazer aqui no desenho, que são os raminhos das margaridas. E aí eu fiz aqui o ponto atrás. O segredinho do ponto atrás é a gente sempre voltar no mesmo buraquinho do ponto, ali para ficar essa linha reta. E aí a gente tem como finalizar essa linha, deixando ela mais homogênea, fazendo o ponto pirulito. Então aqui eu deixei com ponto atrás, e aí o ponto pirulito. Só vou prender aqui atrás, porque depois que você termina o ponto atrás, a gente vai fazer um ponto pirulito, que é por cima do ponto atrás. A gente entra aqui no final da nossa linha, tá bordado o ponto atrás, e a gente vai enfiar essa agulha sempre de um lado para o outro. Então aqui eu vou sempre enfiar de baixo para cima. Então eu sempre venho aqui, Passando na linha. Passando por baixo de cada ponto. E aí vai formar o ponto pirulito. Aí você vai deixar mais gordinho. Ele vai ficar mais gordinho e vai sumir. Tá vendo que o ponto atrás tem essa característica dos pontinhos que vai mostrando? Como se fosse a linha vadinha. Alinhavado, Ele vai sumir e vai ficar uma linha reta. Então esse ponto é muito legal pra gente bordar a letra. Porque aí a letra fica bem retinha. Você sempre borda com a linha dupla? Aqui eu tô usando 2 linhas na agulha. Então no e-book também sempre tem a indicação lá de quantas linhas que a gente tá usando. Aqui eu tô usando 2 linhas. Eu vou começar ali, aí eu vou falar um pouquinho da linha, tá? Então aqui a gente fez o ponto atrás e o ponto pirulito. E aqui é o ponto reto. O ponto reto é um pontinho atrás, tá? Então aqui, quando a gente for fazer a nossa florzinha, ó, a gente vai fazer cada pétala com 6 fios na agulha. E aí a gente vai fazer um ponto só, que é um pontinho, como se fosse um ponto atrás. E a gente só vai fazer esse ponto aqui, ele vai ficar um ponto reto, tá? Pra gente fazer nossa florzinha. Então a gente vai terminar aqui o bastidor, pra depois a gente finalizar. E eu vou mostrar, ó, a gente vai fazer esse acabamento aqui depois, atrás, que a gente finaliza. Quando eu fazia encomenda, hoje em dia Esse acabamento aqui, você colocou mais um tecido, né? Isso que eu vou mostrar. Mais um tecido, porque aí tem gente que gosta de finalizar igual esse, olha, que é o fuxico. Na verdade, esse não é o fuxico, esse a gente colou, mas a gente deixou o avesso. Entendi. Tem bordadeira que adora deixar o avesso, porque ali ela fala, conta a história do bordado. E tem as bordadeiras que gostam de finalizar. Então, para minhas alunas, eu sempre ensino as 2 formas. E aí é de gosto mesmo. Então, aqui a gente vai só fazer, eu já deixei começado pra gente terminar junto. Então eu vou fazer aqui a margaridinha, que a gente fez essa margaridinha com ponto reto. Que é esse ponto que a gente acabou de testar. Então aqui eu tenho o círculo, que é o meu limite, porque eu fiz com a caneta fantasminha, que eu falei, senão, se fosse com lápis, elas só iriam fazer o risquinho. E aí, pra essa nossa margarida ficar bem bonita e todos os pontos do mesmo tamanho, a gente começa fazendo essa cruz do centro. Então até lá no risco vai ter a cruz. Então a gente fez, ó, eu fiz a cruz. Eu não chego até o miolo, porque depois do miolo a gente vai fazer um pontinho amarelo. Então eu deixei ali um espacinho. Antes, então até no risco, ó, ele foi com essa bolinha vazada no meio, tá? Então a pessoa deixa esse risco.
Deixa eu pegar a agulha aqui atrás. E aí depois, quando a gente já fez os 4, agora a gente vai fazer 2 perninhas no meio aqui de cada Aí eu quadrante do fecho círculo. uma pétala. Sim, aí eu faço a margaridinha. Então eu venho aqui, ó, faço um pontinho reto, ó, sempre não vou até o centro. Venho aqui e vou fechar agora essa margarida, fazendo 2 pontinhos no meio de cada um desses pontos que estão aqui. E ó, esse vai e vem da agulha que a gente fala, viu, Cláudia, que é terapêutico mesmo, porque a gente fica refletindo, pensa, escuta uma música ou borda conversando, é uma delícia. Ou dá aquele tempo para a cabeça, né? Sim. Não pensar em nada, às vezes é tão necessário. Isso mesmo. Porque às vezes a gente fica tão preso em celular e trabalho e correria do dia a dia e é aquela pausa que se dá. Sim. E além do que você produz algo bonito, né? Como você falou no começo. Uma decoração para casa, um presente, um porta-aliança. Esse final de semana mesmo, uma aluna minha, ela que bordou o porta-aliança da filha. Ai, que legal. Muito legal, né? Porque ficou uma memória tanto para noiva. Então aqui, ó, eu terminei. E aí fiz só com um pontinho reto a margarida. Aí para arrematar, a gente passa a linha aqui embaixo do que já tá bordado. Entra de volta, dá um nozinho. Isso. E aí dá um nozinho. Você sabe bordar? Eu tô aqui. Vendo sempre. Não, assim, eu até ajudei, hoje eu vou mostrar a foto. Eu ajudei a minha mãe a bordar o meu vestido de noiva. Verdade. Mas minha avó bordava vestido de noiva. Então, cheio de perolinha, cheio de cristal e é um trabalho assim, né? De formiguinha. Mas é o bordado. Sim. A diferença é que a gente coloca a perolinha na história, Nossa, né? minha avó bordava também vários vestidos lindos. Eu vou começar aqui o ponto atrás, eu vou dar uma dica de como a gente começa. Então aqui eu tô com 2 fios na agulha. E aí eu vou começar aqui. Vou dar um pontinho, ó, e vou prender aqui atrás. E aí só, ó, já prendo e faço meu nozinho invisível. Tá. E aí aqui eu vou fazer o ponto atrás, tá? Então esse que eu mostrei ali, a gente vai fazer... Vai e volta, vai e volta. Ponto atrás. E ali, no gratidão da letra, a gente vai fazer o ponto atrás, tá? E depois o pirulito por cima. Então, ó, você olha aqui, ó, ele tá... Aqui ele não fica com, ó, tá vendo a diferença aqui do ponto atrás? Vocês lembram do pirulito, gente, que vai lá atrás, volta aqui? E passa pela... volta. E passa pela linha. Então, eu venho aqui, termino. Eu não vou terminar aqui, só pra gente já ir pra finalização, tá? Mas eu vou fazer mais um pontinho, ó. Vamos dizer que a gente terminou aqui a letra. Então, eu venho aqui. Agora vai passar aí no meinho. Aí eu vou terminar, né, tudo. Ah, você vai terminar o G? Não vou terminar pra gente já ir pra finalização. Tá. Então, como se eu tivesse terminado. Aí eu volto aqui no último pontinho e eu começo a fazer o ponto pirulito. Em letra, só é interessante a gente sempre passar pra fora da letra. Então, eu venho de dentro da letra pra fora com a minha agulha. Legal. Tá? Pra ele ficar, ele não ficar, de repente, caindo pra dentro da letra e fica um acabamento melhor. Isso foi de fazendo teste mesmo, que eu fui... E aí a gente vai fazer o pirulito aqui em volta. Ai, amei, gente. Eu acho que eu aprendi, viu? Agora eu vou cortar aqui, só pra gente conseguir ir pra finalização. E aí depois eu vou terminar ele certinho, tá? Então depois que a gente bordou tudo, eu vou mostrar da caneta fantasminha como que funciona. A gente fala que é mágica. Né? A gente vai bem de pertinho. Ai, gente, sensacional, né? Santa tecnologia. Sim, vou deixar aqui no chão, tá? Muito jóia. Então, esse daqui eu tava usando um bastidor com tarraxa. Esse bastidor a gente usa mais pra bordar mesmo. E aí a gente vai finalizar aqui num bastidor normal, que é sem tarraxa. Isso aqui encontra em qualquer armarinho também. Tá. Aí você coloca o aro menor embaixo. Ó, eu coloquei o aro menor, centraliza. Olha que eu não terminei a letra, tá? Só pra gente... E aí eu vou colocar o aro maior em cima. Tá. A gente sempre escolhe o lado que tá mais bonito aqui do bastidor, ó. Esse risco é pra ele ficar bem na parte de baixo. E aí esses bastidores de madeira, eles são bem duros pra entrar, então
Deixa eu só virar ele, que às vezes ele tá do lado. Dá uma forçadinha. É. Enquanto você vai encaixando, eu vou passar aqui seus contatos. Gente, no Instagram é _Pita_Melo, o Melo com 2 L's, tá? Segue a Pita, já deixa um recado, agradece, deixa um carinho lá pra ela. Obrigada. _Pita Melo com 2 L's. No Face é Pita Melo com 2 L's, bordado livre. Aí lá no canal dela, Pita Melo, você vai encontrar um monte de vídeo ensinando bordado. E não esqueça que você pode fazer o curso com ela, que aí você vai aprender mais ainda. E é aquilo que eu falei, possibilidade de mudar de vida, de ganhar dinheiro, né? De relaxar, de sair da depressão, que a gente sabe que o artesanato ajuda muito. Muito. Eu tenho muitas alunas que relatam isso, como o bordado ajuda mesmo. E aí você falou da gente encontrar algo que nos dê prazer e transformar algo, dar presente à família. Certeza. E também encontrar uma nova fonte de renda, que muitas mulheres hoje estão trabalhando com bordado. Muito lindo, gente. pitamelo.com.br. Entra lá depois no site. Agora picotou para finalizar, né? Só para finalizar, eu corto um algodão aqui também. Coloco aqui, que é aquilo que eu falei da gente finalizar o fundo. Faz um forrinho. E aí aqui, olha, eu já cortei bem. Eu corto mais ou menos, quando a gente vai medir, a gente até mede aqui, mas é mais ou menos um dedo. Corto. E aí eu vou picotar com uma cola, pode ser cola branca também, tá? Que a gente já deixou cortado, ele fica um pouquinho maior. Mas a gente prende assim, ó, puxa bem, pra ele ficar bem esticadinho. E aí com uma cola, pode ser cola branca, cola quente. Tá, você vai finalizar. Eu vou passar a cola e vou se você não quiser passar a cola em tudo é melhor, porque eu vou você só ainda virar não finalizou ó. ele, né, coitadinho. Não, eu vou, só vou... Aí a gente vai virando e depois arremata com o... Vamos pegar ele ali, ó, da frente. Esse. Aqui, ó, esse. Esse aqui. Tá? E aí, ó, então ele aqui tá todo bordado, né, finalizado. Aí aqui atrás a gente coloca o tecido, finaliza com algodão para dar esse arremate. E aqui você pode colocar a sua marca. Então, quando eu fazia encomenda, eu já fazia essa etiquetinha, porque aí a pessoa que encomendou, ou mesmo recebeu, ela tem ali a sua marca. Delicadeza. E aí depois é só pendurar. Você pode colocar nesses suportes ou pendurar na parede. Muito fofo, gente. Pita Melo. Obrigada. Maravilhosa, muito obrigada. Volte mais vezes pra gente aprender outros pontos. Sim, tá bom? Obrigada. Foi um prazer. Tudo de bom. Prazer foi Obrigada. nosso. Obrigada. E parabéns pelo seu trabalho lindo. Obrigada. Lindo, Obrigada. né, gente? Eu sou encantada com bordado. Eu acho que é uma delicadeza. E a gente resgatar essa delicadeza deixa a vida mais leve, não é? É verdade.